Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente aí com a nossa aula 3 do Estatuto do Servidor do município de Itabuna, Bahia. Você que está chegando aí agora no nosso canal, vou pedir encarecidamente que você curta o vídeo, se você gostar dessa aula. Deixe seu comentário aqui embaixo, né? Pode ser um elogio, pode ser um feedback, não tem problema. E se inscreva no canal para você receber as notificações sempre que a gente postar um vídeo novo, beleza? Então, só lembrando aqui, galera, a gente tem 50 questões do Estatuto do Servidor de Itabuna, tá? Esse aqui é o material que realmente você vai receber quando você fizer realizar lá o seu investimento, né? Então, aqui são 50 questões para você treinar. Quando chegar na hora da prova, né, você vai estar lá safo para você poder responder todas as questões. Além do gabarito, você tem um comentário, um breve comentário para você poder, né, fixar ainda mais aquilo que você está estudando. Então, além das 50 questões do Estatuto do Servidor, você tem 50 questões da Lei Orgânica. O Estatuto é esse que a gente está estudando aqui, tá? E você tem 50 questões da Lei Orgânica que a gente também vai dar essa aula, beleza? Então, você tem aqui a mesma coisa, 50 questões da Lei Orgânica que está no seu conteúdo programático. Lembrando o seguinte, aqui no seu edital, você tem... né, você pode solicitar aqui para a nossa central qualquer assunto, pode ser português, pode ser matemática, a gente pega todos esses assuntos aqui, ó, que é para agente de trânsito, assistente administrativo, condutor socorrista, a gente pega todo esse conteúdo aqui, se você estiver fazendo algum desses cargos aqui, a gente pega também, faz 50 questões e manda para você, tá? No decorrer das aulas, a gente vai adicionando algumas coisas, por exemplo, dependendo da demanda, às vezes tem gente que solicita, no meio da aula ela solicita, pô, Thiago, faz 50 questões aí para conhecimento específico de agente de fiscalização. Aí a gente faz e adiciona para venda também, adiciona para você fazer o investimento, tá? Então, no decorrer das aulas, a gente vai adicionando mais materiais. O link está aqui embaixo na descrição, vou deixar também no comentário fixado, tá? Então, assim, é um link que, se você observar, ele vai atualizando, né? Às vezes eu adiciono 50 questões de português, às vezes eu posso adicionar 50 questões de conhecimentos gerais, enfim, eu vou adicionando no decorrer das aulas. E, enquanto isso, você também pode solicitar se você quiser. O meu WhatsApp também vai ficar aqui embaixo e você vai ser direcionado lá ou para mim ou para algum dos meus colaboradores. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui, né, a nossa aula de hoje. A gente vai falar da nomeação. Lembrando que é um estudo que ele vai se repetindo, né? O estatuto, ele mesmo vai se explicando. Então, essa parte aqui é muito tranquila. Deixa eu sair aqui para não atrapalhar a leitura de vocês e vamos dar seguimento, então, à nossa aula. Beleza? Show de bola. Então, tudo tranquilo, tudo na paz. Vamos falar aqui da nomeação. Beleza? Então, vamos ler aqui. Aqui no artigo 13, a nomeação é o ato pelo qual a autoridade municipal admite uma pessoa para o exercício de o quê? Cargo público. E será feita como? Em comissão, como a gente já aprendeu, né? Quando se tratar de cargo que, em virtude de lei, seja identificado como de livre provimento, também de livre exoneração, tá? Então, o cargo em comissão é aquele que você pode ser indicado pelo prefeito, pelo chefe do Poder Executivo, para exercer atividade de chefia, assessoramento, né? Para você exercer esse cargo. Esse cargo você não precisa fazer concurso público. Você vai lá, é indicado pelo prefeito ou alguém que ele designar, né? E você simplesmente começa a trabalhar né, no órgão público. Então, assim, não necessita de concurso público. É o cargo em comissão. Já o cargo de caráter efetivo, aí sim, nos demais casos, desde que procedido de concurso público. Então, sempre lembre que cargo efetivo está ligado a concurso público, tá? Beleza? Então, o cargo efetivo é aquele que você tem estabilidade. Claro que para você ter estabilidade, primeiro você tem que passar por todos os processos. Você vai fazer a prova, vai passar no concurso,
depois você vai ser nomeado, aí você vai tomar posse, você vai entrar em exercício, aí você vai começar o estágio probatório, depois de 3 anos, aí sim você ganha a sua estabilidade. Então, não confundir caráter efetivo com estabilidade, tá? A banca pode confundir isso aqui, pode confundir você nisso aqui. O artigo 14, ele fala que a nomeação para cargo de caráter efetivo fica dependente de prévia aprovação. Tá vendo? Ele sempre repete as informações. É até bom que a gente grava melhor, né? Aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Então, vamos entender essa parte aqui, ó, de provas ou provas e títulos, né? Então, o cargo de caráter efetivo são aqueles, né, como a gente já sabe, que oferecem vínculo mais estável. Com relação ao concurso público, ele é aberto, né, é um processo seletivo aberto a todas as pessoas interessadas que atendam aos requisitos estabelecidos para o cargo. Então, ele visa selecionar o candidato mais qualificado e apto para desempenhar as funções do cargo público. Então, com relação a provas e títulos, o concurso público ele pode ser composto apenas por provas, né, testes escritos ali, práticos ou orais, ou provas e títulos, ou seja, você faz a prova e vai ser feita também uma análise dos documentos que comprovam a formação acadêmica, experiência do candidato, né, algum curso adicional, né? Então, esses são os títulos. Às vezes, tem bancas que colocam os títulos como classificatório e como eliminatório. Isso vai estar escrito no seu edital. Então, se você não apresentar nenhum título, você é eliminado. Agora, se você apresenta no classificatório, se você apresentar um título, você vai ter uma pontuação a mais, né, do que aquele que não entregar o título. Então, uma pontuação que você faz a mais, né? Você passou no concurso. Aí ele vai te chamar, Thiago, você tem algum, né, um exemplo, você tem algum nível superior? Tenho, tá aqui. Você tem algum curso de 300 horas relacionados a isso aqui do cargo? Tenho, então adiciona aqui, vai estar 2 pontos aqui, mais 2 pontos aqui. Então, você vai acumulando mais pontos. Então, isso que quer dizer você fazer a prova, né? Pode ser concurso público, pode ser composto apenas por prova ou provas e títulos, tá? Obedecidos à ordem de classificação. Então, o que significa a ordem de classificação? Os candidatos eles são classificados de acordo com seu desempenho nas provas, né? Na avaliação das provas e também na avaliação de títulos. Então, a ordem de classificação determina a preferência na nomeação para o cargo. Então por exemplo, se você passou em primeiro lugar, é óbvio que ninguém vai chamar o 6º lugar primeiro. Vai chamar primeiro, segundo e vai estabelecer essa ordem. Então, isso que é obedecer à ordem de classificação. E o prazo de sua validade, né? Então, o prazo de validade do concurso é o período durante o qual os candidatos aprovados podem ser nomeados para os cargos. Na maioria das vezes, o concurso ele tem uma validade de 2 anos, prorrogável por mais 2. Então, mesmo que você não passe no número de vagas, às vezes a administração pública ela pode, né, ter uma demanda maior, né, de pessoas, ela deixa você ali em stand-by, e aí de repente você pode ser chamado também. Então, mesmo que você não passe dentro do número de aprovados, você pode ser chamado ali, a gente chama de cadastro de reserva, né? Então, mesmo que você não seja chamado ali no número de vagas, dentro da validade do concurso, você pode ser chamado, pode ser nomeado, pode ser chamado para ser nomeado, tá? Então, isso é o prazo de validade, que a gente vai falar nessa aula, inclusive. Então, aqui do concurso público, o parágrafo único ele foi vetado. Então, aqui o artigo 15 ele fala: a investidura em cargo de provimento efetivo será feita após a aprovação em concurso público de provas escritas ou de provas e títulos obedecidos à ordem de classificação e o prazo de validade. Ele simplesmente repetiu aqui, né? Artigo 15, ele repetiu o artigo 14. Né? É isso mesmo? É a mesma coisa praticamente. Então, o artigo 16 ele vai falar agora do prazo de validade. O concurso público terá validade de até 2 anos.
podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Ou seja, você tem um período de 4 anos, né? Você tem um período aí, a validade do concurso é o período durante o qual os candidatos aprovados no concurso podem ser nomeados para cargos disponíveis. Então, o concurso público ele terá uma validade inicial de 2 anos. Isso significa que durante esse período, os candidatos aprovados podem ser nomeados para o cargo. E aí, após o prazo inicial de validade, o concurso público pode ser prorrogado uma única vez por igual período. Então, isso significa que se houver necessidade de preencher mais vagas, né, ou se a administração julgar conveniente, o prazo de validade pode ser estendido por mais 2 anos. Show? Então, aqui no parágrafo 1 do artigo 16, o prazo de validade do concurso e as condições de realização serão fixados em edital, que será publicado no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Itabuna e do Poder Legislativo do município, observado a competência de cada poder, assegurada ampla publicidade. Então, aqui ele está falando que o prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, né? Provavelmente esse prazo aqui vai estar no seu edital, que será publicado no Diário Oficial, né, de Itabuna e do Poder Legislativo desse município. Então, aqui o prazo de validade do concurso, né, o período em que o candidato aprovado pode ser nomeado, e as condições para a realização do concurso, como critérios de avaliação, documentação necessária, né, etapas do processo seletivo, devem ser definidos no edital. O edital, galera, é um documento oficial que contém todas as informações relevantes sobre o concurso público, incluindo as vagas disponíveis, né, os requisitos para a participação, o conteúdo das provas, o calendário do concurso, né, o conteúdo programático, o que você precisa estudar, né, algumas regras que precisam ser cumpridas, né, caneta vermelha não, pelo amor de Deus, caneta preta, caneta azul. Então, vai estar essas informações no edital. Então, o edital do concurso público, ele deve ser publicado no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de onde? De Itabuna, né? Então, a publicação no Diário Oficial é uma forma de tornar oficial e de conhecimento público as informações sobre o concurso, garantindo que todos os interessados tenham acesso às informações. E por que ampla publicidade? Porque é um princípio da administração pública. A publicidade do edital no Diário Oficial assegura a ampla publicidade, ou seja, garante que as informações sobre o concurso sejam divulgadas de maneira abrangente, de forma a alcançar um grande número de pessoas interessadas. Show? Maravilha! Aqui no parágrafo 2, não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade ainda não expirado. Super tranquilo, né? Então, não vai abrir um novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior. Então, vamos supor que você passou num concurso em 2019. Você foi aprovado. Aprovado, galera, não significa que você tem que passar dentro do número de vagas. Se você alcançou a pontuação mínima, você foi aprovado. Agora sim, se a pontuação mínima for 50 e você fizer 50, muito difícil você ser chamado. Não é impossível, mas é muito difícil. Então, assim, sempre faça a prova pensando em fazer um pouco mais da metade, um pouco mais do que é requisito para ser aprovado. Então, se você, a nota mínima é 50, você tirou 70, você tirou uma boa nota. Você não passou dentro do número de vagas. Tem 10 vagas, você ficou em 20º. Ah, fiquei em 20º, vou desistir. Não, possivelmente você pode ser chamado dentro da validade do concurso. Então, se você for aprovado em um concurso anterior com prazo de validade ainda não expirado, não vai abrir outro concurso, ou seja, você ainda tem chance de ser chamado. Não vai abrir outro concurso para entrar novas pessoas. Ele vai aguardar o prazo de validade. Se dentro do prazo de validade não for chamado aquelas pessoas, né, aí passou a validade. Você não foi chamado, aí já era. Aí não tem como. Agora, se dentro do prazo você está ali numa colocação razoavelmente tranquila, né? Se você estiver dentro do prazo de validade, possivelmente você pode ser chamado se você foi aprovado. Lembrando que, se você tirar uma nota, a nota mínima para ser aprovado é 50, um exemplo.
né? Aí você foi lá e tirou 50, exatamente 50. Pode ser, eu não vou dizer para você que você não vai ser chamado. Dependendo da demanda, às vezes o concurso público, ele coloca lá que tem 10 vagas, mas na verdade tem 500 vagas. Eles nunca vão mostrar a quantidade total de vagas, né? Então, assim, sempre tem a esperança de que você pode ser chamado. Então, você tem que analisar o diário oficial para ver se seu nome está lá, para ver se você foi chamado pela administração. Então, você sempre tem que acompanhar o diário oficial para verificar se você foi chamado. Então, dentro do prazo de validade do concurso, você pode ser chamado. Então, não vai haver um novo concurso enquanto todos os aprovados sejam chamados. Tiago, todos os aprovados necessariamente precisam ser chamados? Não. Não é obrigatório, tá? Mas se tiver dentro da validade, você tem que aguardar com esperança que pode ser chamado. Então, você tem também a certeza que não vai abrir outro concurso enquanto estiver na validade. Você está ali e passou em 20º, são 10 vagas, você passou em 20º. Passou 2 anos, você não foi chamado. Passou mais 2, quando está ali perto do final, completar 4 anos, você é chamado. Aí sim, beleza, show. Se passou dos 4 anos e você não foi chamado, aí realmente não tem o que fazer. Beleza? Então, havendo aprovados em concurso em números superiores às vagas abertas e havendo, aqui no parágrafo 3, né? E havendo necessidade justificada da administração pública, observando-se o número de cargos definidos em lei e dentro do prazo de validade do certame, estes poderão ser convocados para investidura. Foi exatamente o que eu falei. Então, havendo aprovados em concurso em número superior às vagas abertas, né? Então, foi exatamente o que eu falei, né? Então, esse parágrafo ele se aplica quando o concurso público ele resulta em um número de candidatos aprovados que excede o número de vagas disponíveis inicialmente. Então, para convocar candidatos aprovados em excesso, a administração pública precisa justificar a necessidade de fazê-lo. Isso pode ocorrer, por exemplo, devido à criação de novas vagas ou à substituição de servidores que se desligaram, né? Então, a convocação dos candidatos aprovados em número superior às vagas deve respeitar o número de cargos previamente definidos em lei para aquela função ou carreira, tá? Então, a convocação dos candidatos aprovados em excesso deve ocorrer dentro do prazo de validade do concurso público. Isso significa que essa convocação não pode ocorrer após o término do período de validade do concurso. Beleza? Então, esse parágrafo ele fala o quê? Em situações excepcionais e justificadas, a administração pública pode convocar candidatos aprovados em número superior às vagas originalmente abertas. Foi o que eu falei, né? Isso pode ocorrer para atender a necessidades urgentes ou emergenciais da administração pública, desde que sejam respeitados os limites legais e o prazo de validade do concurso. Show? Então, beleza, o parágrafo 4 e o 5 foram vetados. O artigo 17, o edital do concurso estabelecerá os requisitos a serem satisfeitos pelos candidatos. Então, o edital, como a gente já aprendeu, é o documento oficial que contém todas as informações relevantes sobre o concurso público. Então, os requisitos são as condições, os critérios ou qualificações que os candidatos devem atender para se candidatarem ao concurso. Isso pode incluir requisitos de escolaridade, idade mínima, experiência profissional, entre outros. Então, o edital é um instrumento no qual a administração pública comunica aos interessados quais são os requisitos necessários para participar do concurso. Os requisitos devem ser claramente definidos no edital para que os candidatos saibam se estão ou não aptos a se candidatarem. Show? Maravilha. Aqui no artigo 18, posse. A gente vai falar da posse agora, que é muito interessante esse assunto. Posse é a aceitação expressa das atribuições. Isso aqui é questão de prova, tá, galera? Ela vai colocar isso daqui com certeza na sua prova. Deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com um compromisso de bem servir formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado. Então, quando você é nomeado, você toma posse. A posse é você assinar o contrato. Estou assinando, né? Aceito o compromisso de bem servir, né? Aceito o compromisso de deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público. Então, você está ali, né, assumindo a responsabilidade de, dali para frente, cumprir tudo que está dentro da lei, né?
Então, a posse se refere ao ato formal pelo qual um candidato aprovado em concurso público aceita as atribuições, deveres e responsabilidades do cargo público para o qual foi selecionado. Então, ao tomar posse, o indivíduo está expressamente concordando em assumir as funções e tarefas associadas ao cargo que foi atribuído. Então, a posse também envolve o compromisso de desempenhar suas funções com dedicação, responsabilidade, qualidade, buscando atender às necessidades do serviço público e da comunidade. Então, a posse é formalizada por meio da assinatura de um termo, que é o documento, que é assinado tanto pela autoridade competente, geralmente a autoridade responsável pelo setor de recursos humanos, quanto pela pessoa que está sendo empossada no cargo. Então, a autoridade competente é aquela responsável por administrar os recursos humanos no órgão ou entidade em questão. O empossado é o candidato que está assumindo o cargo e, portanto, é o ato de tomar posse. Beleza? Então, quando você toma posse, você está ali, você se compromete a cumprir seus deveres e responsabilidades. Aí, depois disso, você vai entrar em exercício, que é você começar a trabalhar. Tá? A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. O ato de provimento é o ato de nomeação, tá? Prorrogável por 30 dias a requerimento do interessado, desde que devidamente justificada a impossibilidade de fazê-lo no prazo inicial. Então, você, quando é nomeado, você vai lá, vai ser nomeado. Aí você tem um prazo de 30 dias para entrar em exercício. 30 dias para tomar posse. Tomar posse é dizer assim, esse cargo é meu, dá esse contrato aqui que eu vou assinar, porque esse cargo é meu. Então você tem 30 dias. Lembrando que eu acho que esse estatuto tem essa informação. Se você não tomar posse dentro desse prazo, você é exonerado. Você não vai ter que fazer um novo concurso. Se você não tomar posse dentro do prazo de 30 dias, você é exonerado. Claro que existe a exceção, que são a prorrogação desse prazo. Agora não é chegar assim e falar, eu quero prorrogar esse prazo aí. Não, tem que ter uma justificativa, plausível. Você precisa falar que, não consigo, estou enfermo, enfim. Então você precisa ter uma justificativa plausível, para poder fazer essa prorrogação. Show? Então aí tá tranquilo, Até aqui tá show de bola. Então, parágrafo 2, em se tratando de servidor em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado do término do impedimento. Então, esse parágrafo aqui, ele está falando o seguinte, em se tratando de servidor em licença. Por quê? Porque você pode tomar posse, sendo já um servidor. Entendeu? Então, se você estiver afastado ou de licença, por qualquer motivo legal, o prazo será contado a partir do término do impedimento. Então, terminou a licença, a partir daí que conta 30 dias. Tá? Então, porque você pode tomar posse tendo já um cargo público. Você pode ter um cargo público e tomar posse em outro. Agora sim, você tem que perceber o seguinte, você não pode acumular os dois cargos, só em casos excepcionais, que é o caso de professor, é o caso dos médicos, que eu acho que vai falar lá na lei orgânica, ou vai falar aqui. Então existe essa exceção, você pode acumular dois cargos sendo professor. Agora, se você quiser tomar posse em outro cargo, você tem que sair do outro cargo, Aí você tem que sair do que você estava lá, você pede a exoneração e vai para o outro cargo. Mas se você tiver de licença, então vai terminar a licença, aí assim que terminar, aí sim começa a contar o prazo de 30 dias para você tomar posse em outro cargo público. Show? Maravilha. Então a posse poderá dar-se mediante procuração pública específica. Então, uma procuração pública é um documento legal que autoriza uma pessoa, o procurador, a agir em nome de outra pessoa, o outorgante, em determinada situação para realizar determinados atos. Então, a procuração específica mencionada aqui, como a gente falou, se refere a uma procuração que é emitida especificamente para fins de realizar a posse em um cargo público.
Então a posse poderá ser mediante procuração pública específica, ou seja, uma outra pessoa pode, você pode autorizar uma outra pessoa a assumir a posse por você, né? Então, em algumas situações, o candidato aprovado e nomeado para um cargo público pode não ser capaz de comparecer pessoalmente para tomar posse devido a circunstâncias especiais, como problema de saúde, compromissos inadiáveis, né, distância geográfica. Então, nesses casos, o candidato pode nomear um procurador legalmente autorizado para apresentá-lo. Para apresentá-lo não, para representá-lo e realizar a posse em seu nome. Tá? Então, essa disposição permite a flexibilidade na realização da posse, garantindo que os candidatos aprovados tenham a oportunidade de assumir seus cargos, mesmo em situação que não possam comparecer pessoalmente. Show? Perdão. No parágrafo 4 do artigo 18, não haverá posse nos casos de provimento por nomeação. Então, vamos entender isso daqui. O provimento por nomeação se refere à ocupação de um cargo público por meio da nomeação do candidato aprovado em um concurso público. Então, só haverá posse nos casos de provimento por nomeação, né? Então, no caso, você pode tomar posse tanto no cargo em comissão quanto no cargo efetivo, tá, galera? Então, só haverá posse nos casos de provimento por nomeação. Você pode ser nomeado para um cargo em comissão, né? E você pode ser nomeado para um cargo de caráter efetivo, tá? Então, você pode ser nomeado das duas formas, beleza? Show de bola. Então, no ato, aqui no parágrafo 5, né, no ato da posse, o servidor apresentará obrigatoriamente documentos exigidos no inciso do artigo 9 desse estatuto. Nessa hipótese, conforme o provimento do cargo no edital do concurso a que se submeteu, em lei aplicável, bem como declaração de bens, declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, né, emprego ou função pública, sem os quais não poderá tomar posse, passando a sua vaga ao candidato aprovado imediatamente posterior, desde que dentro do número de aprovados e classificados. Então, aqui, nesse caso, quando você toma posse, você tem que apresentar a declaração de bens, né, seu patrimônio, né? Você tem que fazer essa declaração de bens. Então, você tem aí que fazer essa declaração. Ainda tem que declarar quanto ao exercício ou não de outro cargo, porque de repente você vai declarar que existe um outro cargo e a administração vai falar: opa, você tem outro cargo aqui que não é acumulável, então você vai ter que sair do outro cargo para tomar posse nesse. Beleza? Sem os quais não poderá tomar posse. Então, se você não declarar os bens, né, até para que a administração verifique se você não está tendo um enriquecimento ilícito, né, posteriormente, para fazer uma análise de que você tinha um bem e de repente você tem uma mansão. Então, como? Então, né, por isso que é feita essa declaração de bens, para fazer essa análise. Então, assim, se você não tomar posse, vai passar a vaga para o candidato aprovado imediatamente posterior, desde que dentro do número de aprovados e classificados. Show? No parágrafo 6, será tornado sem efeito o ato de provimento, se a posse não ocorrer no prazo e nas condições previstas no parágrafo 1 deste artigo. Então, sem efeito o ato de provimento é a nomeação, né? Então, ele vai ser sem efeito. Ou seja, se você não entrar na posse no prazo de 30 dias, aqui não está falando que você vai ser exonerado, mas você é exonerado, tá? Se é sem efeito o ato de provimento, significa que o ato de provimento não tem efeito nenhum. Se você não tem efeito na nomeação, a posse vai embora. Então, será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo e nas condições previstas no parágrafo 1. O parágrafo 1 ele fala que é 30 dias.
tá? Beleza? A posse em cargo público dependerá de prévia expensão médica oficial, sendo que só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo, tá? Então aqui ele está falando o seguinte: antes de tomar posse, o candidato ele deve passar por uma avaliação médica oficial. Essa avaliação ela é realizada por profissionais de saúde designados pelo órgão competente. Então o candidato só poderá ser empossado no cargo se for julgado apto, né? Tanto em termos físicos quanto em mentais, para desempenhar as atividades do cargo público. Então, a inspeção médica oficial tem como objetivo garantir que o servidor público seja capaz, né, de desempenhar suas funções com eficiência e sem comprometer sua saúde ou a saúde de terceiros. Beleza? Essa avaliação também visa proteger o interesse público ao assegurar que o servidor tenha capacidade de cumprir suas obrigações e responsabilidades de maneira adequada. Beleza? Então, hoje a gente fica por aqui. A aula hoje foi bem extensa, né? Tá com 30 minutos aqui. A aula hoje foi bem extensa, então queria agradecer a atenção de todos e pedir mais uma vez que, se você gostou dessa aula, deixa o likezinho aqui para ajudar na divulgação do vídeo, porque quando você dá o like, você dá engajamento para o vídeo. Quando você dá engajamento, outras pessoas terão acesso a essa informação. Então você vai acabar ajudando outras pessoas também a adquirir esse conhecimento. Deixa um comentário aqui embaixo, porque também ajuda, né, nos incentiva a fazer mais vídeos, né? A gente se sente motivado, pô, o pessoal está gostando. Isso é o retorno que a gente tem. Então, como a gente está fazendo um trabalho gratuito, isso seria, assim, uma forma de gratidão, né? Seria uma forma de gratidão. E se inscreve no canal, porque você vai receber as notificações toda vez que a gente fizer um vídeo novo. E algumas pessoas estão me falando que quando se inscrevem nesse canal, elas passam num concurso. Então, vamos fazer essa corrente do bem, vamos se inscrever no canal, né? E vamos partir para cima, rumo à posse. Beleza? Muito obrigado pela atenção de todos, que vocês consigam atingir seus objetivos. Aquele abraço e tchau!